Estamos ao vivo. Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aí com mais um bate-papo dos nossos domingos, né? Semana essa marcada internacionalmente com as eleições americanas e depois de uma longa novela de apuração. Aliás, um breve parênteses aqui, nesse aspecto, o Brasil está anos-luz dos Estados Unidos. Fechando parênteses, a novela terminou com a vitória do Biden, né? Isso está todo mundo, obviamente, comemorando a derrota do Trump, mas, ao mesmo tempo, isso traz polêmicas, né? Entre nós, no meio da esquerda, se alguns que comemoraram, têm razão em comemorar essa vitória do Biden, né? Mas, enfim, vamos bater um papo, vou dar o meu palpite também mais da frente sobre isso. E temos aí diversos episódios da nossa já infindável tragédia cotidiana, né? Apagão no Amapá, o caso da Mariana Ferrer, né? Essa vergonha cerca o episódio do estupro contra essa moça, enfim. Vamos bater um papo, como a gente sempre faz nos domingos, mas eu também, como sempre faço, peço a você que diga, né, de que cidade você está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Peço também a você que diga se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se for algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, tá? E você que está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, curta o vídeo, né, dê o link. E nas outras redes, vamos compartilhar, curtir, chamar os amigos, né, para conversa, enfim. Vamos ampliar a nossa presença nas redes sociais, porque aqui também, né, constitui uma trincheira de luta. Tá? Como é que está aí, Renan? Oi, o pessoal está começando aqui, boa noite. Arthur Medeiros de Andrade, áudio 100%. Está ótimo. O Elmo Centeno nos informa de Bagé, no Rio Grande do Sul. De Parobé, também no Rio Grande do Sul, acompanha a gente Clair Silva Rosa. A Lídia Médio Dalane, do MEI, aqui no Rio de Janeiro. Ela que está sempre aqui com a gente. Mas quem já estava desde cedo aqui esperando, já antes das 6h30, foi a Sônia Kemp, que está sempre acompanhando a gente no YouTube. E como no YouTube, quando a gente anuncia que vai começar, ele já fica disponível lá os comentários. Foi bem bacana. O Carlos Norberto Osilieri também acompanhando a gente pelo YouTube, ele que é do Núcleo do Largo do Machado. Ziad Said, de Foz do Iguaçu, o Jackson Chitoski. Aí o José Eduardo Morelli, você vai comentar daqui a pouco, vai dizer: olá, Adi, não me diga que você também acha que o Biden-Harris, e aí eu não sei o sobrenome da nova vice-presidenta, fará a Revolução Socialista nos Estados Unidos. Você vai saber na hora. Daqui a pouco. Aguarda aí, José Eduardo. A Ângela Arias está sempre com a gente, ela que participou muito da campanha, no segundo turno de 2018, fez parte de um grupo importante com a gente, ela que é do Flamengo. A Marilene Gonçalves, boa noite da militância. De Caruaru, Pernambuco, a Belks de Menezes, ela que está sempre com a gente também. Um abraço, Belks. De Porto Alegre, a Jucemara Beltrame. Do Recife, a Helena Paiva. Neto Viana de Lavras do Sul, candidato a vereador do PT, o número 13123. Boa sorte aí, Neto. Boa de sorte. Manaus, o Josimar Ramos Marinho. De Vila Velha, Neide Rosman. A Jucemar eu já vi aqui. O pessoal pedindo voto no 13. A Fernanda Otero, a companheira lá do PT da Irlanda. Você fez uma live com eles, né, do Lula Day? Isso, um forte abraço aí, Fernanda, para todo mundo aí. Foi uma excelente live, viu, Adi? Parabenizar o pessoal, porque foi altíssimo nível, recomendo, tá na nossa página. Quem não assistiu ali sobre lawfare, etc., foi uma conversa de muito boa qualidade.
Eu confesso que às vezes eu fico meio saturado, né, com essa história de lives, de transmissões ao vivo, mas essa lá com o pessoal do PT da Irlanda me deu muito prazer, foi de alto nível, né? E foi muito, muito bom. Espero que o pessoal tenha Importante. gostado. A Maria Tereza Cavalcante, de João Pessoa, na Paraíba. De Currais Novos, no Rio Grande do Norte, a Jaqueline Fabiana. De Irubá, no Rio Grande do Sul, Arthur Medeiros. São Borja, no Rio Grande do Sul, foi o Ziad Said, que eu já tinha falado aqui. A Sueli, de Ribeirão Preto, no São Paulo. A Regina Célia, aqui do Rio, de Botafogo. De Feira de Santana, na Bahia, o Santana, né? Do Maracanã, aqui, a Maria Fátima Souza. De Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, a Márcia Lúcia Lima, enfim, bastante gente, companheiros valorosos. O Araguaína, Tocantins, presente. Eu vou começar, eu acho que a gente já... O pessoal está esperando, vamos falar, tem 2 temas muito importantes dessa semana, você já deu uma pincelada aí, tem a questão das eleições nos Estados Unidos e tem a questão do Amapá, né? Mas vamos começar pelas eleições dos Estados Unidos. Você comemora, vai ter uma revolução socialista com o Biden lá nos Estados Unidos? É claro que Como é o nome do companheiro que falou em Revolução Socialista? Deixa eu tentar achar aqui. Já... Aqui, o José Eduardo Morelli. É claro que o Eduardo tá brincando, mas na verdade é uma reação dele, assim eu estou interpretando, né? Há certos segmentos nossos, né, que estavam torcendo, dando a impressão de que Biden vai significar, né, para nós uma grande mudança, né, enfim, eu acho que isso tem que ser visto aí com alguns temperamentos, né? Claro que ele está brincando com essa questão de revolução socialista, ninguém, nem com Sanders seria isso, mas primeiro, de fato, a derrota do Trump, né, ela merece ser comemorada, porque pelo menos aparentemente, é um duro golpe no populismo de extrema-direita que está em diversos governos aí mundo afora. Né? E pode sinalizar uma mudança de onda. Nós já temos a eleição na Bolívia, já tivemos aí as manifestações no Chile, né, que vão resultar numa constituinte soberana exclusiva, né? Enfim. Então, essa derrota do Trump, ela abre aí um leque de esperanças, né, no sentido de impormos, né, ou ainda que não sejamos nós a impor, mas que a extrema-direita, né, o neofascismo, venha ao redor do mundo aí sofrer outras derrotas também. É claro que essa eleição, de fato, mostra o sistema eleitoral americano é algo absolutamente esdrúxulo. Eu confesso a vocês, ao longo da minha existência, eu nunca entendi direito, né, esse sistema eleitoral americano, né, que acaba... O nosso, por exemplo, é mais democrático. Né? O nosso, quem elege é o povo e acabou. Essa história, o povo elege delegados, depois os delegados elegem, e essas proporções, né, Estado que proporcionalizam, outros que não. O candidato que teve 30 votos e o outro 29, o que teve 30 leva tudo. Na maioria dos estados, Odi. Dessa vez agora eu entendi mais. Só tem 2 estados que têm proporcionalidade no número de delegados. Pois é. Então, E esse sistema, claro que o Trump, né? Aliás, abra-se também aqui um parênteses, que figura abjeta, que figura patética, né? Já está falando sozinho, até a família está pedindo a ele que reconheça logo a derrota. Figura absolutamente patética, né? E no começo as pessoas com medo, poxa, ele não vai, é figura patética. Vai fazer o quê? Vai ficar falando sozinho até o dia da posse do Biden. Vai sair de lá, se for o caso, enxotado. Sujeito que não significa mais rigorosamente nada. Né? Mas
esse sistema eleitoral americano ele tem coisas arcaicas. Essa história do voto pelo correio. Todo mundo, os comentaristas mais sérios, dizem que tem uma larga margem de segurança, mas, ó, pessoal, pelo menos nesse aspecto, né, eu acho que nós estamos à frente deles. Né? Nossa apuração não tem novela, né? Coleta de votos não tem novela, enfim. Mas, agora, o que eu tenho muito claro para mim é que o imperialismo americano, o império, né, e aí me refiro às relações do império com o resto do mundo. Acho que o Biden vai ser pode vir a ser um bom presidente para o povo americano. Eu tenho a impressão que ele vai mexer, foi o acordo que ele fez com a esquerda do Partido Democrata, né? Na questão aí da Previdência, na questão da saúde pública, né? Disse que manteria o Obamacare, que vai lutar pela implantação do Obamacare, enfim. E diversas outras medidas, né? Que Trump simplesmente se lixou para elas, o Biden vai retomar e parece que vai implementar, enfim, coisas em prol, né, do povo norte-americano. Agora, no que diz respeito às relações internacionais, os Estados Unidos são um país imperialista. E o império tem a sua dinâmica própria, tem a sua agenda própria, tem que sai presidente democrata, entra republicano, ou entra republicano e sai democrata, isso não muda. Né? E não pode mudar. Quem anunciou que iria mudar isso, lá nos idos, lá na década de 60, lá nos idos de 68, foi Bob Kennedy. Né? Nas primárias, ele provavelmente ia ganhar as primárias, ia ganhar as eleições, e deu no que deu. Né? Deu no que deu. Essas coisas nos Estados Unidos, elas são intocáveis. Né? Tem diferença de ênfase aqui, diferença de ênfase ali, mas na essência, né, isso não muda. Então, nesse sentido, óbvio que muita gente não comemora, né, a vitória do Biden, porque nós sabemos que a relação de dependência, a imposição de uma potência hegemônica, a ideia de que os Estados Unidos são o anjo vingador do mundo ocidental, são o guardião da civilização cristã ocidental, isso não muda. Né? Isso não muda. Então, cabe lembrar, eu sempre lembro a episódios aí ao longo da história, protagonizados, episódios que mostraram o caráter imperialista e belicoso dos Estados Unidos, provocados pelos democratas, né? As bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. Harry Truman era do Partido Democrata. A Guerra do Vietnã, quem pôs os Estados Unidos lá no Vietnã foram Kennedy e Johnson, né? Ambos democratas, e por aí vai. Né? Aliás, o Partido Democrata é mais intervencionista, inclusive, né, do que os presidentes republicanos. Né? Ninguém pode dizer aqui, por exemplo, que Hillary Clinton era uma pomba da paz. Agora, lá nos Estados Unidos, o que polarizou, normalmente, os candidatos, né, eles usam a política internacional para ganhar voto lá nas eleições dos Estados Unidos, para ganhar a eleição. Esse ano, então, na época da Guerra Fria, quem era mais belicoso em relação à União Soviética, né, tinha vantagem eleitoral. Até as eleições passadas, quem era mais belicoso com a China, quem era mais belicoso com o Irã, com o eixo do mal, etc., etc. Nessas eleições, o que polarizou não foi a questão internacional, né? Foi a questão doméstica gerada pela pandemia e a questão do racismo e da violência policial. Isso aí o Trump... E que sirva de lição, inclusive, né, para os populistas de extrema-direita que só querem falar para o seu gado, né? Só querem falar para os seus
seguidores fanáticos, né? O que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, achando que com isso ele manteve, né? Não para ganhar, mas não se pode dizer que o trumpismo morreu. O Trump teve 70 milhões, no voto popular, ele teve 70 milhões de votos. Então, isso é uma praga que ainda vai demorar a ser extinta lá nos Estados Unidos. Né? Mas, do ponto de vista do pragmatismo do resultado eleitoral, ele errou feio. Né? Se manteve racista, defendeu a violência policial, continuou com a postura negacionista em relação à pandemia, né? Tomou atitudes, né, como, por exemplo, se retirar do Tratado de Paris, né, que o Biden já anunciou, vai ser o primeiro ato de governo dele, vai ser reingressar no tratado. Né? Então, o Trump ele perdeu desta feita, né, para ele mesmo. Quer dizer, dessa feita. É a primeira derrota e eu acho que é a última, né? Mas ele pode ter negativamente ensinado uma lição, né, sem querer ter dado essa lição, de que só falar para o seu gado, né, não basta. Né? Se você não pensar, se você não tiver um projeto, qualquer que ele seja, né, para o seu país, você... Antigamente, repito, a questão internacional, a questão da polarização com outras potências, né, isso dava tônica. Agora, pelo menos nessa eleição, não deu. E sirva de lição aí para o pateta aqui do Brasil. Né? Então, mas, óbvio que não vai ter comemoração, pelo menos não com a minha participação. Nós vamos ver o que vai ser esse governo Biden, mas nós não temos o direito de ter qualquer ilusão em relação a isso. Né? Como a América Latina é tratada, como o Oriente Médio é tratado. Eu li, por exemplo, os palestinos estariam contentes com a vitória do Biden. Não há presidente americano que vire as costas para Israel. Não há. Seja republicano, seja democrata. Todos apoiam, às vezes condenam o que eles chamam de excesso, né? Esse ou aquele excesso, mas a política de Israel para o Oriente Médio, né? Por mais que alguns deles tapem o nariz, sempre teve o apoio dos diversos, desde que Israel foi fundado, sempre tiveram apoio dos presidentes norte-americanos. Então, nós não devemos ter ilusão aí, maiores ilusões no que nos toca, povo latino-americano, maiores ilusões aí com o governo Biden. Vamos lembrar que Obama, né? Obama era o presidente quando estava se articulando o golpe, né, aqui no Brasil, quando a Lava Jato estava se fortalecendo. Né. Obama é democrata, tido como progressista. Então, essa história aí nas relações internacionais não existe. Eu acho que é importante, assim, eu li um comentário, acho que foi do Preto Zezé, a questão é a comemorar a derrota do trumpismo, né? O ar fica um pouco mais respirável. Não significa que os ventos estão mudando, mesmo porque não era o horizonte nos Estados Unidos. Enfim. O jogo da política volta a ser jogado conforme a tradição, né? Que a extrema-direita não joga. A extrema-direita hoje é outsider, né? Então, nesse sentido, a derrota do Trump, óbvio que ela tem que ser comemorada. Isso. Agora, daí a comemorar a vitória do Biden... Né? É outra coisa. Teve um outro comentário, esse foi, que era o seguinte, viva Trump derrotar, não, Biden ganhou, viva, fora Biden. Né? Enfim. Mas vamos lá, mas nessa semana, e é engraçado porque, lógico que tem uma importância para o mundo a eleição dos Estados Unidos, mas nós já tínhamos até comentado aqui que a Rede Globo, nas semanas anteriores, antes mesmo do processo eleitoral, né, dos votos e da apuração,
a Rede Globo dava mais atenção à disputa nos Estados Unidos nos últimos 40 dias que nas disputas nas cidades aqui do Brasil. Hoje, por exemplo, que você vai ver uma reorganização disso no portal do G1, agora eles tentando também eleger os seus candidatos. Mas isso levou a um certo... meio que sumiu do noticiário um problema gravíssimo que aconteceu aqui no Brasil, que foi o apagão no Amapá. Por conta de um raio que caiu lá na subestação. É um absurdo um estado inteiro ter uma única ponte de interligação com a rede de distribuição de energia nacional. É uma coisa assim impensável. Se pensa em qualquer empresa média, Odi, você pensa em redundância de eletricidade, redundância de internet, etc. Mas a população ficou à deriva no estado do Amapá. Olha, isso... Bom, primeiro isso mostra que o Brasil está largado, né? O Brasil está largado. Nós não temos governo capaz de administrar esse país, de governar esse país. Então, o Brasil está jogado à sua própria sorte pela família, né, Bolsonaro. Isso mostra também, né, o que significa esse processo de privatização aqui no Brasil, que é de criminosos. Essa turma que privatizou e vai privatizar, essa turma é formada por quadrilhas de criminosos. Né? E no Amapá isso está mais do que demonstrado. A negligência, né? As tarifas, sobretudo lá no norte, onde a privatização avançou a passos largos, as tarifas de energia estão lá em cima, exatamente na região mais pobre do país. E sistema como a ótica, né? A ótica não é desenvolver, a ótica não é manter um bom serviço público, que é imprescindível, né? Diz respeito, inclusive, ao processo civilizador. O Amapá retrocedeu em 4 dias quase que a Idade Média. 4 dias sem luz, sem energia, sem nada, sem comunicação, sem coisa nenhuma. Né? Então mostra que nós fomos tomados por um bando de saqueadores desde 2016. Né? As empresas, a Eletrobras fatiada, né? Sendo entregue a preço de banana para investidores, para empresas estrangeiras. Essa lá do Amapá, se não me engano, é uma espanhola, que não tem rigorosamente, não tem compromisso nenhum, né, com o povo brasileiro, com o povo do Amapá, com o Brasil, com coisa nenhuma. Tem compromisso com seus lucros. Né? E um serviço estratégico como esse não pode ser privatizado. Em diversos países do mundo está havendo uma reversão. Quem privatizou está reestatizando. Então, o que está acontecendo no Amapá possivelmente vai acontecer em outros estados. Né? Isso em decorrência de quem nos governa. Isso em decorrência desse bando de saqueadores, né? Mercenários, né? Que tomaram conta do Brasil, tomaram conta do governo central e de diversos governos estaduais. Então, agora fica aqui a nossa solidariedade ao povo do Amapá. É inadmissível, né? Como não tem uma aeronave para levar um gerador para lá para religar a rede de distribuição. O pessoal está pensando em rachadinha, o pessoal está pensando, né, em nada que diga respeito ao povo brasileiro. E a forma também, isso é importante frisar, como a mídia brasileira trata o caso como se nada tivesse acontecendo, um estado da federação às escuras, né? Voltando à idade das trevas, as pessoas perdendo alimentos que quem tinha, né, na geladeira, supermercados com problemas, enfim.
Quem não teve problema foi quem tinha dinheiro para ir para um hotel onde tinha gerador. Taxa de ocupação de 100% nesses hotéis. Pelo padrão jornalístico brasileiro, padrão da mídia hegemônica, só o que merece destaque são erros do PT, erros dos governos do PT. Isso, se fosse o Amapá estivesse sendo governado por um governador petista, o Brasil estivesse sendo governado por um presidente petista, o mundo ia abaixo. Mas, não sendo assim, isso entra no rol das banalidades cotidianas. O Vandré bem lembrando aqui que no dia do apagão, o presidente do Senado, que é do Amapá, estava entregando o Banco Central. É isso. Um bando de criminosos. Essa é a nossa realidade. O Adi, voltando aqui, plebiscito no Chile, onde saímos vitoriosos, eleição da Bolívia, mas nessa semana também nós tivemos um atentado, né, contra o Luiz Arce na Bolívia. Jogaram uma dinamite na casa onde ele estava. Fala um pouquinho aí da América Latina, como é que você está vendo isso? Eu acho que a mudança de ventos na América Latina, ela é mais interessante para nós. Lógico que nesses outros países, na Bolívia tinha um golpe, o movimento social e as manifestações estavam em aquecimento, né, uma crescente, uma espiral importante que foi interrompida pela crise da pandemia, mas que demonstrou aí a vontade do povo por verdadeiras mudanças no Chile. Será que isso impacta no Brasil? Qual a leitura? Quero até aproveitar, já que você tocou nesse assunto. Na terça-feira, pessoal, eu vou bater um papo sobre esses temas, né? América Latina, Estados Unidos, eleição nos Estados Unidos, enfim, com o Paulo Abrão. Paulo Abrão é ex-secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Ele saiu de lá, inclusive, porque rompeu com o secretário-geral da OEA, que é um golpista, né? Que é um apoiador de golpe. E ele vai estar comigo na terça-feira, às 17 horas, aí nas redes, tá? No Facebook, no YouTube, enfim. Então, vai ser uma conversa também de altíssimo nível aí com o Paulo Abrão. Mas esse episódio lá no Chile, primeiro, né, o povo impôs a sua vitória. A vitória não foi simplesmente uma ida, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, uma ida burocrática às urnas, né, uma ida ritualística, né, no dia tal, a partir do horário tal até o horário tal, haverá votação e eu vou lá votar. Né? Tá, é garantida a democracia. Não, na Bolívia não foi assim, não. O povo foi lá votar e foi para as ruas defender o resultado. Né? E impôs no voto e na presença popular, impôs a vitória do MAS, impôs a vitória do Luiz Arce. Então, essa é a primeira noção que nós devemos ter, inclusive para nós aprendermos, né, de uma vez por todas, que escorar-se nas chamadas instituições, as chamadas instituições não são amigas do povo. Então, não é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal, não é isso ou aquilo, é o povo organizado nas ruas, é o povo organizado em torno dos seus partidos, das suas lideranças, em torno de si mesmo, né? Que conquista vitórias duradouras. E é o que a Bolívia está nos mostrando, é o que o Chile vai nos mostrar e está nos mostrando. Né? Lá no Chile, a Constituição de Pinochet, né, ela foi revogada nas ruas. Não foi um ato do Congresso Nacional chileno. Né? O povo reunido em multidão revogou a Constituição. Aqui no Brasil, a Constituição Democrática de 88 foi revogada pelas classes dominantes, foi revogada pela elite golpista. Por aí nós já temos a diferença, né, de cenários e de perspectiva de atuação popular. É o que está faltando aqui no Brasil. E esse atentado, agora, por outro lado, o atentado ao presidente Luiz Arce, né, eu não tenho dúvidas de que a liderança do MAS sabe disso,
O golpe foi derrotado, mas os golpistas estão por aí, né? E não tenham dúvidas que nesse momento aqui em que nós estamos conversando, em algum local da Bolívia ou dos Estados Unidos já está se tramando contra o governo do Luiz Arce. Então, não tenhamos ilusão. Agora, a Bolívia está no bom caminho, porque na Bolívia, repito, o povo decidiu tomar as rédeas do destino do país. O povo disse não ao golpe, aos golpistas, impediu os golpistas. Não é que os golpistas não tivessem vontade, não quisessem tentar impedir a vitória do MAS, melando as eleições. Eles não tiveram condição para isso. O povo não deixou, o povo não proporcionou essa condição. Então, Chile e Bolívia têm lições a nos dar e eu espero que nós aprendamos. Eu desejo toda a sorte do mundo, né, ao presidente Luiz Arce, né, finalmente. E o povo da Bolívia em pouco tempo, né? O golpe foi há um ano depois o povo volta ao poder na Bolívia. E acho que dessa vez para ficar por muito tempo. E aí, Renan? Bem, nós estamos aqui com um pouco mais de 300 companheiras e companheiros nos acompanhando. Reforçar aqui o pedido para que a gente vá compartilhando nos grupos da família, enfim, da militância. Acho que é importante que a gente possa ampliar aí a divulgação dessas reflexões que a gente traz aqui todos os domingos. O Vandré do Recife, ele que está em Manaus, mas está lembrando aqui, ó, em Recife é Marília 13, em Manaus é Zé Ricardo 13, o homem do Kombi. Isso aí, é isso aí. Marilena Pavan acompanha sempre a gente, está aqui. Vamos lá. O pessoal comandando aqui. Sempre foi muito bom ouvir o Adia, Fernando Otero, que é lá do PT da Irlanda. Obrigado, Fernando. Enfim. Vamos lá. O Adi, nos últimos dias, as redes sociais aí foram inundadas por uma indignação, justa indignação, com relação a um vídeo de uma audiência que foi publicado, circulou amplamente, né? Da exposição, era ali uma audiência com relação a um processo de estupro, e o advogado, ele foi extremamente, aí eu não vou adjetivar, vou deixar para você, mas foi uma sessão de terror para Mariana Ferrer, né, que estava ali e que trouxe a reflexão, Adi. Não sei se você tem acompanhado, eu estou escutando um podcast, eu vou te mandar, se você não ouviu ainda, um que conta de um caso, não sei se sua memória também vai lembrar, que é o último caso do como é o nome do advogado, um advogado famoso, que defendeu muitos presos políticos. Evandro Lise Silva. Evandro Lise Silva, que é o caso... Cada prazo do Jorge é o caso da... Isso. Street. Isso, exatamente. Então você tem conhecimento disso. E aí é uma reflexão sobre a questão do estupro, né, no Brasil e como isso precisa mudar. Olha, há episódios, né, que sintetizam um quadro geral, né? Há episódios isolados que sintetizam o simples fato de se tornar episódio, sintetizam um quadro geral em toda a sua complexidade. O que esse episódio da Mariana Ferrer nos mostra? Primeiro, nos mostra o sistema de justiça. O que o sistema de justiça brasileiro, representado ali naquela audiência? Quem é que estava ali? Estavam ali o juiz, estava o Ministério Público, né, o promotor, e estavam os advogados. Então, ali estava em atuação o sistema de justiça. E as partes, óbvio. O acusado de ter praticado estupro e
a vítima, Mariana. Né? O que nós vimos ali? Nós vimos a reprodução do que vigora na sociedade no que diz respeito, por exemplo, à mulher e, sobretudo, à mulher em situação de estupro. Né? Sempre se especula se a mulher não provocou aquela situação. Ah, viu como é que ela estava vestida? Né? Viu o decote que ela estava? Viu como ela é provocativa? Como, né? O que acaba acontecendo muitas vezes é que, como aconteceu no episódio a que você fez referência da década de 80, né? Ângela Diniz, Doca Street. E ver que nós não estamos falando de personagens, nós estamos falando de personagens de dois ricos, duas pessoas ricas, né? Mas no caso de uma mulher. E aí, em se tratando de mulher, pode ser rica, pode ser pobre, na hora da discriminação, da seletividade, a mulher vai ser vítima, né, dessa seletividade, dessa discriminação. Né? Como é que a Ângela Diniz foi pintada, foi descrita naquela época? Com a femme fatale, la femme fatale, a mulher fatal, a mulher sensual, a mulher que, com a sua sensualidade, com a sua beleza, né, acaba enfeitiçando, né, os homens e acabam forçando a que eles cometam, né, no caso, o estupro. Então, a mulher, na verdade, a vítima vira ré. Né? E assim se justificou, num primeiro momento, a defesa do Doc Street, que conseguiu, naquele momento, a absolvição. Depois ele foi condenado. Né? Mas no júri ele foi absolvido. Né? E a história, antes desse episódio do Doc Street, porque há episódios que vêm à tona, outros que não, mas a tônica é sempre essa. Né? Então, no episódio de Santa Catarina, a leitura, e aliás, né, quem deu esse furo, quem publicou primeiramente o vídeo, uma parte do vídeo, foi o The Intercept. E na matéria do Intercept saiu lá a expressão estupro culposo, que de fato não consta, o juiz nem poderia, né? O Ministério Público não usou a expressão estupro culposo, tampouco o juiz. Mas o Intercept pôs isso entre aspas. Na verdade, era uma expressão irônica, porque a tese da acusação era de estupro culposo, a tese. Em que sentido? O acusado, o estuprador, o suposto estuprador, não tinha como saber no momento se a vítima estava em situação de vulnerabilidade. Isso é uma bufetada na cara da civilização. Foi nesse sentido que o Intercept traduziu para a expressão estupro culposo. Né? Então, na dúvida, né, absolveu-se o réu. Ele não sabia que estava estuprando. Em linhas gerais, foi essa a tese que o juiz acolheu do Ministério Público. Diga-se de passagem que o promotor original, ele foi promovido, foi remanejar, enfim. Assumiu outro promotor que foi numa linha totalmente diversa da acusação anterior, né, do seu colega, e inventou essa história. E ali nós vemos, né, como a mulher é tratada não só na sociedade, mas no sistema de justiça. Um advogado que desonra a advocacia. Eu fui presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, já sei que a OAB de Santa Catarina já abriu o procedimento disciplinar em relação a esse advogado. Ele vai responder a um processo ético disciplinar. Aquela conduta, o advogado, sobretudo o advogado criminal, ele se vê, o crime ele é sempre,
crime, né? Ele sempre envolve paixões, sempre envolve... Ali as pessoas estão no limite do processo civilizador. Ali está se tratando do crime que tanto o acusado quanto a vítima, né, elas vivenciam ou vivenciaram situações extremas. Então, os debates são sempre acalorados. O advogado deve ser firme, deve ser aguerrido na defesa do seu cliente, seja ele culpado ou inocente. Agora, não foi o que se viu com aquele advogado. Ali não se viu combatividade, ali não se viu. Ali se viu ali foi uma atitude abusiva, desrespeitosa, truculenta, que não condiz com as melhores tradições da advocacia. Não condiz. Então, esse sujeito, ele não representa a advocacia, ele não representa a advocacia criminal. Né? Não há nada que justifique aquela conduta. Né? Nada. Aquela tentativa grosseira, né, truculenta, de transformar a Mariana de vítima em acusada, né, em autora, ele quis dizer ali é que quem praticou o crime foi ela. Né? Lembra lá, mostrando foto, e aquelas as acusações, as provocações, as ofensas, né? Não queria que a minha filha fosse igual a você, coisa desse tipo, quer dizer. Então, espero que a OAB de Santa Catarina saiba bem conduzir, tenho certeza que saberá bem conduzir esse caso. E o juiz e o promotor, da mesma forma, merecem ser representados nos respectivos órgãos de fiscalização, né, ao terem permitido que aquilo acontecesse. É isso aqui, o pessoal. Imediatamente após, né, veio com uma crítica dura, né, ao que aconteceu, dizendo que o sistema de justiça ele tem que acolher as pessoas e não tratá-las como inimigas. Né, a Mariana foi tratada como uma... Então, é sempre essa distorção, né, que o machismo imperante acaba impondo, inclusive, né, nos rumos de um processo judicial que deveria ser pautado pela racionalidade. Essa é a ideia do processo judicial. Nós fazer justiça com as próprias mãos, né, ter objetividade, ater-se à prova dos autos. Né. Em se tratando de um caso como esse, estupro, que é algo violentíssimo, né, tem que ter todo cuidado, né, rigor na apuração e cuidado com a vítima. Foi só o que não se viu. Você ia falar aí, Renan? Não. Sobre o tema, algumas pessoas tinham feito perguntas aqui, mas você já respondeu com relação à questão da OAB. Né? O pessoal levantou a hashtag aqui. Enfim, é um tema que, como você bem falou, na verdade é um acontecimento que sintetiza o problema e tomara que a partir disso também toda a mobilização decorrente ajude a mudar um pouco esse estado de coisas, né? Só a gente não pode cair no outro extremo, no viés punitivista, né, e racional também. Né? Isso também não pode. Isso também não é o que se quer. Né? Resolver todos os problemas, criando mais um tipo penal, etc., como normalmente acontece aqui no Brasil. Então, isso mostra que a luta das mulheres é uma luta que tem que ser permanente, ela não acabou. Né? Por mais que as mulheres tenham conquistado, tenham obtido conquistas ao longo do tempo com a luta feminista, mas episódios como esse da Mariana não são isolados e mostram que a luta continua no começo. Ela não pode ser considerada ainda definitivamente vitoriosa, porque o machismo é cultural, o machismo ele é disseminado nas instituições, nas mentes, né? O que se viu ali naquela audiência foi isso, é uma expressão em forma de processo, em forma de audiência, expressão do machismo. O machismo mais deslavado, o machismo mais cruel. Né? Eu queria saber também se a Mariana estava defendida, estava com o advogado. Né?
Mas isso é outra história. É. Tá aí, Renan. Muitas preocupações aqui do pessoal com relação a isso, mas, sobretudo, justiça por Mari Ferrer, né? O Ferrer. Aí tem que. Acho que isso é o fundamental agora e as reflexões e a luta está posta, né? Hoje teve manifestação aqui no Rio de Janeiro, inclusive. O Adi teve um encontro, eu não diria inusitado, mas do Luciano Huck com o Sérgio Moro. Eu não sei se a foto que o Huck colocou nas redes sociais dele, se ele vai ter que apagar depois. Você sabe que é um... eu não sei quem é que mais hoje em dia, quem que aceita, né, participar de fotos com o Luciano Huck. Porque se não é bandido, pode vir... A história pode levar a caminhos tortuosos para que seja condenado pela sociedade. Está se anunciando aí a possibilidade de uma chapa. Essa que é a notícia, essa que é a questão. Uma chapa Sérgio Moro, Luciano Huck, ou vice-versa, para 2022, né, que seria uma chapa para aglutinar as forças do centro que estão dispersas. Primeiro que Moro é de extrema-direita. Né? E Luciano Huck é um desqualificado na política. Isso me lembra, inclusive, há sempre episódios do passado que ilustram coisas que vão acontecer tempos depois, né? Ilustram fatos do presente. Me lembra aqui de Evaristo da Veiga, jornalista do Império, século XIX, na primeira metade do século XIX, e lá na política da época, diversos agrupamentos políticos fazendo lá as suas alianças, né? Então, organizações ou personalidades, ou sociedades, partidos mais díspares, né? Se unindo circunstancialmente, enfim, para obter esse ou aquele resultado. O Evaristo falou, isso é uma liga de matérias repugnantes. Então, essa junção, essa possibilidade de junção Moro-Huck, Huck-Moro, me faz lembrar a frase de Evaristo da Veiga, perfeitamente aplicável à dupla, liga de matérias repugnantes. Moro, um sujeito moralmente desclassificado, né, como a condução dele à frente da Lava Jato. Né, ele, na verdade, é o verdadeiro comandante da Lava Jato, já mostrou, né, a sua pusilanimidade, né, a sua disfarçatez, a sua ganância, né, em galgar postos, ao ter aceitado um posto de ministro da Justiça de alguém que foi diretamente beneficiado por uma decisão dele, Moro, ao retirar da disputa o ex-presidente Lula, que provavelmente ganharia aquelas eleições com o pé nas costas. E agora os dois falam o Luciano Huck não sabe nem o que ele é, né? O Luciano Huck, o que ele é? Um apresentador de televisão, um sujeito que não tem nenhum laço político. Ainda surfa numa onda que já é antiga, essa da não política. Da supostamente não política. É um vassalo das organizações Globo. Né? O que esse sujeito, qual é o projeto que esse sujeito tem para o Brasil? E Moro é isso que nós já vimos. Né? É um sujeito que foi se desclassificando. Quanto mais nós conhecemos Moro, mais nós vimos que se tratava de alguém completamente desqualificado. Não acho que a frase de Evaristo da Veiga para caracterizar um episódio da época, né? Provavelmente um episódio parecido, serve para nós resumirmos o que significa essa possibilidade aí de união Moro-Huck, Huck-Moro, liga de matérias repugnantes, né? Que vai ser, caso venha a se consolidar, vai ser repudiada pelo povo brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida. São dois sujeitos que não têm nada a dizer para o povo. Nada, rigorosamente nada. São antipovo, são inimigos do povo.
são medíocres, não têm projeto para o país. Moro é um vassalo dos Estados Unidos. Então, nada que preste pode advir daí. Isso aí vai entrar por rodapé. Se é que vai entrar em rodapé da crônica política brasileira, quando no futuro alguém for ler algo a respeito do que acontece no Brasil hoje. Eu acho que eu vou encerrar o tema aqui com o comentário da Maria Tereza Cavalcante. É o fim da picada, né? Realmente não tem possibilidade de... Esses dois não conseguem, como você falou, apresentar nada do interesse da população brasileira. Aproveitando, e aí entra aí uma questão importante, reta final. A esta altura, no próximo domingo, nós estaremos envolvidos aí numa apuração mais rápida e mais objetiva do que a apuração das eleições norte-americanas. Nós estamos na reta final das eleições municipais. No Rio de Janeiro, Benedita ganha força, atividades com o nosso companheiro Haddad aqui no Rio. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a militância quais são as nossas tarefas nos próximos dias. Olha, pessoal, essas eleições, elas significam para nós algo importante, que nós temos que nos manter vivos, né? Ainda que não ganhemos eleição aqui e ali, né? E temos condição de ganhar Porto Alegre, Belém, né? Aqui no Rio, temos a condição de irmos para o segundo turno, a disputa aqui está embolada, né? A Benedita está fazendo uma campanha belíssima, né? E hoje ganhou reforço luxuoso, né? Com a presença do Fernando Haddad. Esteve aqui em carreata com ela e percorrendo as diversas, apertando mão não, né? Tocando cotovelos aqui no Rio de Janeiro, né? Em diversos bairros, enfim. Então, nós temos que fazer primeiro, entender que, de fato, nós podemos, aqui no Rio, por exemplo, ir para o segundo turno, em outras cidades idem, ainda que não estejamos na cabeça da coligação, na cabeça da chapa, né? O que nós temos que fazer é intensificar a campanha com as limitações que a pandemia nos impõe, né? Mas com os meios e modos que nós temos à nossa disposição, nas redes sociais, telefonar para os amigos, para as amigas, mandar e-mail, usar as suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e fazer campanha, né? E fazer campanha e estarmos a posto aí no dia 15 para votar e efetivamente fazer um bom número, né, de bancada de vereadores, né, pelo Brasil afora, e eleger ou ir para o segundo turno, né, com as candidaturas majoritárias, né, porque nós temos que organizar o nosso arsenal para 2022, além dessas eleições de 2020 terem uma importância por si própria. Cidades não podem, o Rio de Janeiro não pode mais estar sendo governado por gente como Crivella. Assim como diversas outras cidades com governantes dessa pequena dimensão. Então, eu estou muito esperançoso. Acho que nas últimas semanas nós acertamos o tom em diversas cidades, né, e vai ser uma disputa aí minimamente, no mínimo embolada. Eu acho que agora vai depender também, em certa parte, da nossa disposição de combater, a nossa disposição de ganhar votos, né? Eu estava conversando, fui tratar com ele de outro assunto, né? Falando por telefone com o Fernando Haddad. Eu aproveitei aquelas perguntas de praxe, como é que está a campanha em São Paulo. E me disse que nas ruas, muita receptividade, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, aquela hostilidade, sobretudo em relação ao PT e às candidaturas do PT. Isso não está acontecendo, como aqui no Rio, idem. E tenho
recebido notícias que em outros locais do Brasil também não, então aquela onda antipetista virulenta, ela está se diluindo. Ela está se diluindo. Então, eu estou muito esperançoso, né, de que tenhamos aí um bom resultado em 15 de novembro. Né? E aqui no Rio, convoco aí toda a militância de esquerda, petista, não petista, a cerrar fileiras em torno da candidatura da Benedita, né? E nós conseguirmos aí algo que está perto de conseguirmos, essa virada para ir para o segundo turno. E aí sim, no segundo turno, nós confrontarmos projetos para a cidade, confrontarmos aquilo que o povo quer ouvir. O povo precisa saber do que se planeja, né, para as nossas cidades tão sofridas, sobretudo o Rio de Janeiro, né? Cidade largada, jogada para lá por governantes da pior qualidade, prefeito da pior qualidade, governador, impeachment, enfim. Né? Então, no dia 15, é 13, onde não for 13, né? Os candidatas como Manuela Dávila, em Porto Alegre, candidatos como Edmilson Rodrigues, lá em Belém, né? Nós estaremos marchando aí de mão dada, ombro a ombro. E aqui no Rio, é 13, é Benedita, né? Eu tenho certeza de que estaremos no segundo turno. E aí, Renan? É isso aí, Edi. Teve algum problema de transmissão aqui na rede do Pimenta. Deixa eu ver se eu consigo acertar, mas a gente já está indo para o final. Uhum. Acabou de dar esse problema aqui. Vou até olhar, porque a gente fez as reconexões há pouco, mas para que isso não aconteça novamente. No dia 15, aperte 13. Essa é a mensagem da Joana Dark aqui. É isso. Quem mais? Vai dar PT a Sueli Corme. Temos que reconstruir o país. O Fernando Menezes está em Altos, no Piauí. Te escuta bem e se sente honrado em te escutar. Obrigado. Honra minha de você estar me escutando. Vamos lá. Se tem alguma... tem mais comentários aqui sobre o outro ponto que foi o do Luciano Huck. Acho que o pessoal já entendeu das nossas tarefas para essa semana, para que a gente tenha esse respiro, continue pulsando para enfrentar e construir as lutas para trazer de volta a esperança, né, Odi? A nossa tarefa é buscar votos. Essa é a nossa tarefa. Então é isso, pessoal. Você tem mais algum comentário? Tem algum tema que a gente não tenha tratado, que eu não tenha anotado aqui, Odi? Não, acho que já tomou muito tempo aí do pessoal, né, pessoal? Então, quero desejar a vocês aí um bom final de domingo, muito boa noite. Reiterando, na terça-feira, depois da manhã, eu estarei com o ex-secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, Paulo Abrão, né, às 17 horas, por aqui, no YouTube. Em todas as redes, né? Daqui a pouquinho eu vou divulgar o card. A nossa amiga designer já está mandando o card novo com as novas informações para a gente fazer a divulgação. Aí quem quiser pode passar. Isso, às 17 horas vai ser aí um diálogo da melhor qualidade, Paulo Abrão. Uma pessoa da mais alta qualificação, né? E está ali, esteve até bem pouco tempo no olho, né, no centro de acontecimentos mundiais. Então, vai ser uma conversa aí que vale a pena dela participar. Tá, pessoal? Então, boa noite aí para vocês. Então, um abração. Terça eu vejo vocês lá com o Paulo Abrão. Tá? Tchau. Perfeito.